Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e desta vez eu estou no site Cheermaker. O que é o site Cheermaker? É um site que fez muito sucesso há um tempinho atrás, até mesmo este ano, ano passado, é que a gente coloca coisas que a gente gosta, games, animes, séries, filmes, no geral, assim, num ranking, né, na internet. Então eu vim aqui hoje para a gente ranquear os games Pokémon de acordo com o meu gosto, no caso, né? E explicar o porquê de cada lugar que eles vão ficar no ranking aqui e tal. E eu vou falar sobre cada game para vocês, dar a minha opinião. Então eu coloquei no site, estou fazendo a gravação da própria tela aqui, né, no celular, estou gravando pelo celular. E aí eu desativei a internet, pessoal, porque vocês podem ver no canto ali, ó, tá o nosso famoso dinossaurinho ali quando a gente não tem internet. Eu desativei a internet porque, como é um site gratuito, né? Então a gente. Eu não quero que fique aparecendo propagandas e tal, né, gente? Então fica aparecendo sempre propagandas aí do lado e eu não quis que isso aparecesse. Então eu desativei a internet para fazer a gravação para vocês, beleza? Então, é o seguinte, galera, eu quero falar assim, ó. Tudo que eu falar nesse vídeo, tudo que eu falar daqui pra frente, é a minha opinião. Não quer dizer que a minha opinião é a concreta, é a opinião que definitiva sobre o jogo, definitiva sobre a franquia. Até quando eu dou opinião em vídeos das minhas coleções de games, nada é só minha opinião, né? Nada muito concreto, né? Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Então a gente pode debater, conversar numa boa, trocar aquela ideia. Eu acho muito legal isso, a gente trocar ideia nos comentários e tal. Então, se você por acaso discordar de alguma opinião que eu dei aqui, ou achar que eu peguei muito pesado com um game, ou que eu idolatrei algum game, a gente conversa nos comentários, troca aquela ideia numa boa, entendeu? É isso aí, pessoal. Então, dito tudo isso, vamos começar. Bom, antes de gravar o vídeo, eu pensei, acho que é melhor a gente começar. Eu acho melhor a gente começar na ordem dos games mais antigos, né? Aí então, óbvio, Fire Red, o Red e Blue, né? Então, Red e Blue. Onde eu colocaria o Red e Blue? Ah, eu tirei uma linha aqui, tá? Eu tirei uma coluna aqui, porque eu acho que também não ia ter um jogo Pokémon que ia ficar tão pra baixo, tá? Aí eu deixei só até a C, tá? Então vamos lá. Red, cadê o Red? Tá aqui. Gente, eu cresci jogando Pokémon Red e Blue e o Yellow, que quando eu conheci Pokémon já tinha o Yellow, tá? Quando eu conheci eles nos games. E eu gosto, eu sou muito nostálgico, eu sou uma pessoa muito nostálgica. Só que eu acho que esses games envelheceram mal, tá? Hoje em dia eu pego pra jogar. Eu geralmente eu viro, vamos colocar numa média, uma vez por ano eu viro esses games aí, alguma das versões desses aí, tá? Simplesmente eu virei Red, tá? É, é complicado porque ele tá tão desatualizado, mas claro, ao mesmo tempo ele é gostoso de jogar, né? Mas ele tá tão desatualizado, tão complicado a questão de habilidades que não tem, é, a tipagem, o que que é efetivo contra qual, mudou alguma coisa, adicionaram Pokémons antes tipo de Jigglypuff era normal, hoje em dia é tipo fada. Então mudou muita coisa na franquia e eu acredito que quase tudo isso que mudou foi para melhor, tá? Então, é, mas eu gosto muito desse game, eu gosto desses games. Só que eu também não posso avaliar alguma coisa só por nostalgia. Eu gosto, todo jogo do Pokémon, eu gosto. Se eu tiver, eu acho que agora foi em 2019 que eu joguei o Red, ou foi no começo desse ano, eu não me lembro. Eu sei que eu fui olhar o save no cartucho. Sabe quantas horas tem? 105, 106 horas, alguma coisa assim, tá? Pô, eu gosto muito do game, cara. Eu gosto muito do game. Mas, por ele estar desatualizado,
por várias outras questões que eu vou explicar depois conforme os outros games, eu coloco Pokémon Red, Blue aqui, tá? Mas não são games ruins, tá? Eu até falo, eu brinco com o pessoal quando eu falo de games, eu falo assim, o pior jogo Pokémon pra mim, isso eu digo da franquia principal, né? Da main game que chama, né? Da franquia principal de games, não dos spin-offs, né? Qualquer jogo Pokémon da franquia principal pra mim, por pior que ele seja, no caso, entre aspas, ele ainda é melhor do que o melhor jogo da outra. Por exemplo, Pokémon Red Blue pra mim, eu prefiro jogar Pokémon Red Blue por 100 horas do que The Witcher. E The Witcher é um game fantástico, que eu adoro também. Mas qualquer jogo Pokémon pra mim, ele vai ser melhor que outros jogos. Mesmo se ele, dentre os Pokémons ele é o pior, mesmo assim ele vai ser melhor que algum outro, entende? Do que até Zelda. Eu amo muito Pokémon. Eu gosto muito Pokémon. É fantástico pra mim, entendeu? Eu me criei com Pokémon. Pokémon formou um pouco do meu caráter também. E embora, igual eu falei Zelda, mas eu adoro Zelda. Eu amo jogar Zelda também. Mas nenhum game, nenhuma franquia conseguiu alcançar na minha vida, assim, no meu gosto, o que Pokémon é pra mim, entende? Então, é meio disparelho. Para mim, eu colocar Pokémon, embora seja, entre aspas, o pior da main game, Pokémon, é pior, esse game vai ser melhor do que muitos games aí, AAA do momento, entende? É isso que eu quero que vocês entendam aí, tá? Agora o Yellow. O Yellow é bem parecido na questão de gameplay, a questão de atualização de jogo. Na época ele não recebeu uma atualização em mecânica, na verdade. O que que o Pokémon Yellow recebeu? Ele recebeu sprites melhores, né? Ele recebeu sprites mais coloridos, sprites bem mais fiéis ao anime, né? E teve aquela questão que ele ficou um pouco mais parecido com o anime, né? Eles quiseram trazer um pouco do universo do Ash para os games Pokémon, a equipe Rocket, aquela questão toda, tá? Só que eu não gosto muito do Pikachu, tá? Eu acho muito. Eu me esqueci o termo agora, mas o Pikachu é uma coisa muito chiclete, tá? Eu acho que já extrapolou, tá? Tudo que tinham que usar desse Pokémon, e a Pokémon Company ainda continua usando demais ele. Agora eles estão meio que dando um pouco de, igual fizeram Let's Go Eevee também, né? Eles dando um pouco foco para alguns outros Pokémons. Mas claro, o Pikachu sempre vai ser o rosto da franquia Pokémon, né? Mas na época, quando eu era criança, eu gostava bastante, principalmente porque tinha a evolução dos sprites, a evolução gráfica deles, tá? Mas eu não gosto daquela questão do Pikachu nos seguir. E ele é obrigado a ficar. Se ele tá na equipe atrás da gente ali, embora eu goste de Pokémon seguindo na franquia, Pokémons fora da Pokébola. Só que isso até eu conseguiria relevar, tá? Porque é um jogo mais baseado um pouquinho mais pro lado do anime. Só que quando a gente ganha o. Já falei isso no vídeo do Game Boy, da coleção de Game Boy. Quando a gente ganha, quando a gente chega em Pewter, em Cerulean, desculpa, Cerulean, e a gente ganha o Bulbasauro de cara, seu Pikachu tá no nível 20 e tá feliz com a gente. Quando a gente ganha logo subindo a rota a Pokébola do Charmander, e na próxima cidade a gente já chega e ganha um Squirtle, mano, sério, a gente fica com um Pokémon de fogo fantástico, a gente vai ficar, no caso, vamos botar aí Charizard, Blastoise, Venossauro e o Pikachu, tá? A gente tem praticamente todos os elementos para destruir, para quebrar o jogo. Isso perde muito a graça, gente. A gente não vai capturar o nosso Executor, a gente não vai capturar mais um Tentacruel, a gente não vai, entendeu? Não vai capturar mais o Arcanine, o Ninetales,
a gente não vai capturar o Electrode, o Electabuzz, o Magnemite, sei lá, a gente não vai diversificar. O jogo mata essa diversificação, sabe? Eu acho que esse jogo aí a gente tem que. Ah, para aí, mano. Então, tá, mas tu ganhou eles, os três iniciais, Squirtle, Charmander, Bulbasauro? Coloca no banco, coloca no PC lá, deixa guardado, não usa. Já tentei fazer isso, mas pra mim, isso na minha opinião, né? Pra mim, perde a graça do jogo. Eu sinto que eu ganhei aquela coisa, aí eu tenho que esconder aquilo, fingir que não existe, fingir que não aconteceu, Pokémons fantásticos daqueles. Ou, escolhe um então, né, mano? Não sei. Pra mim não dá certo, tá, gente? É um jogo muito bom também, mas por esse motivo, hoje em dia eu acho ele mais chato do que jogar Red, não sei porque eu tô com Fire Red e Leaf Green na cabeça, do que jogar Red Blue, tá? Pokémon Yellow fica atrás de Red Blue por esse motivo de que o jogo é mais facilitado, de que eles largam tudo na nossa mão e fica uma coisa muito, é só fica spamando A e B aí, dando golpe aí que tu vai virar o game, sabe? Fica meio complicado. Eles tiram aquela questão da gente fazer uma equipe legal, na minha opinião, tá? Agora vamos para Gold e Silver, né? Cadê eles? Tá aqui. Deixa eu subir aqui, deixa eu pegar o. Cadê o Gold? Tá aqui o Gold. Deixa eu só subir um pouquinho. Tá certo, é isso aí. Gold e o. Cadê o Silver? Tá aqui. Deixa eu subir. Gente, seguinte. Gold e Silver. O continente que eu mais gosto da franquia é Johto, tá? É o continente que eu mais gosto disparado. E esse jogo é tão bem feito, ele é tão feito nos mínimos detalhes para a época. Ele tem aquela questão de, embora tenha adicionado os Pokémons Dark e alguma coisa que outra, mas ele tem aquele problema de desatualização, né? Que ficou desatualizado, né? A questão das habilidades, mecânicas de batalha, né? Que isso aí eu já expliquei ali. E só que, ao mesmo tempo, embora seja os outros são pro Game Boy e esses são pro Color, já tem dia e noite. Os sprites são muito, muito bonitos. São incríveis os sprites. O continente de Johto, pra mim, na minha opinião, é o continente mais bonito, tá? De Pokémon até o momento. Os líderes de ginásio são muito legais. As rotas são muito agradáveis de se passar por elas. Elas não são maçantes, não tem aquela rota que a gente tem no Pokémon Red, Blue, Yellow, até no Fire Red, Green, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Tem uma rota perto de. Quando a gente está descendo, logo quando a gente captura o Snorlax, e a gente vem descendo naquela saída de Vermilion, e aí depois a gente chega num lugar onde tem tipo umas muretas, né? E aí tem o pessoal de. Um monte de pessoal com chicote e coisas que treinam Pokémons pássaros e várias. Como é que eu posso dizer pra vocês? Pokémons em gaiolas, aquelas coisas. Eu acho muito chato aquilo, sabe? Não por manter o bicho preso. Na época até não se pensava isso, não tinha tanto politicamente correto. Mas eu digo, aquela rota é muito maçante que a gente vai descendo, né? A gente vai descendo, é uma rota que a gente só desce. E vai descendo até chegar em. Me esqueci o nome da cidade, agora me fugiu o nome da cidade, mas é a cidade que tem a Safari Zone, né? A gente chega na cidade da Safari Zone, que é a do Koga, líder de ginásio Koga. É que eu me esqueci o nome, às vezes foge o nome de uma cidade de outra. Mas aquela rota é muito chata pra mim, tá? E não, o Gold Silver não. Tudo é muito agradável. Tudo é muito bonito, tá? E, cara, o pós-game desse jogo é muito fantástico. O pós-game a gente vai pra canto. A gente vai pra canto. Então a gente vai jogar dois games praticamente. É lindo demais. É a experiência de tu passar Jotô.
E na primeira vez que a gente joga, a gente descobre que a gente realmente pode ir pra canto. Explode a cabeça da gente. É muito legal. Então eu coloco eles no A, tá? Na ordem, Crystal, né? Ah, Crystal é S. Crystal é S pelo simples fato de que ele pegou tudo que Gold e Silver tem de bom e melhorou. Tomar um gole d'água aqui. Ele melhorou tudo. Os sprites agora são animados. Ele adicionou algum Pokémon que outro no game, como o Suicune. Pra mim, o top 5, eu acredito que. A gente vai descobrir aqui, mas eu acredito que ele é o top 5, tranquilamente, dos jogos Pokémons pra mim, tá, gente? Pokémon Crystal, ele pega. É bem essa pegada, dia e noite, aquela questão, os sprites lindíssimos pra época, até pra hoje, pra mim, são os sprites mais bonitos em Pokémon, assim, são lindíssimos. Salva raras exceções, assim, salva raras exceções que poderia ter melhorado alguma coisa, mas muito bom, tá? É um game muito legal, cara. Só jogando pra ver quem não jogou ainda. Acho difícil alguém não ter jogado ainda, mas quem não jogou ainda jogue, porque você vai ver um game que foi feito pensando em tudo. Todo local que tu vai, a gente vê que teve um toque de carinho ali, sabe? Pela Game Freak, pela Pokémon Company. Tudo foi nos mínimos detalhes, foi pensando com carinho, né? Até porque eles foram feitos do zero, né? Não tinha como muito aproveitar o código do Pokémon Red Blue, principalmente. O Yellow até era um pouco melhor, mas mesmo assim era um amontoado de códigos que eles não sabiam nem por que funcionava, como funcionava, mas funcionava. Tem bugs, mas funcionava. Já o Pokémon Gold e Silver eles foram programados do zero, né? Então, então já foram jogos mais feitos com carinho, tá? Bom, agora é Game Boy Advance, né, gente? Então eu acredito que seja Rubi e Safira. Bom, Rubi e Safira, eu gosto muito de Rubi e Safira, tá? Tô fazendo gameplay no canal do Pokémon Sapphire, né? E só que assim, ó, Rubi e Safira, ele tem um problema que eu não sei porque a geração do Game Boy Advance não fez, que é a questão do que foi tão bem Gold e Silver, que é dia e noite, tá? Tem a questão de horário em Rubi e Safira, tem a questão de Pokémons em determinadas rotas, aquelas coisas que tem em Gold e Silver, né? Depende do horário e tal, só que não tem dia e noite. Eu não sei se o Game Boy Advance não conseguiria fazer noite. Acho muito difícil, acho que faz sim. Não entendi por que não quiseram fazer, tá? Mas beleza, vamos passar régua nisso. Tá, não teve aquela questão de dia e noite, que eu acho uma coisa muito bonita nos games Pokémon, né? Tem que ter isso, né? Um jogo de RPG, né? De exploração, de ir em cidades e tal, e em rotas. Aí tem Pokémons que são noturnos, outros são diurnos. Eu acho que é obrigado a ter dia e noite a partir de com a tecnologia já permitia, entende? Então a partir do Color, acho que sempre tinha que ter dia e noite. Não teve nesse. Mas tem Dive. Dive é um sistema fantástico que eu sempre falo pra vocês na gameplay. Mergulhar. Eu sempre quero que volte isso pra série e nunca volta, né? O dive é uma coisa muito legal que tem aqui. A questão da chuva, a grama alta, que a grama também tem a grama normal. Tem duas bicicletas. A Pokédex não é uma das minhas favoritas, mas o continente é o meu segundo favorito. É um continente muito lindo, é um continente muito rico. Dá pra fazer muita coisa nesse continente. Ele dá uma sensação de um continente enorme. Ele tem muita natureza mesclado com água, muita água, na época foi criticado por isso, mas hoje em dia a gente já percebe que essa mescla de litoral, natureza, e tem cidades que já são mais
de populosas, mais cidades mesmo, né? De população mais massiva. Ele brincou com esse ecossistema todo e ficou bem legal. Eu gostei. Só ele fica mais atrás por a questão do dia e noite, os sprites parece que tem um downgradezinho na animação em relação ao Crystal na animação, tá, gente? Na animação deles, eu não entendi algumas coisas nesse game, por isso que ele fica um pouco mais atrás, tá? Só que agora vamos para, vamos ver, Esmeralda ou a gente faz Fire Red Green? Ah, meu pai, vamos ver. Eu acho que vamos fazer o Fire Red. Bom, Fire Red Left Green. Bom, seguinte, ó. Eu acho que todos os games do Game Boy Advance tem esse problema aí de não ter de noite, tá? Todos, nenhum tem isso, tá? Fire Red Green, pra mim, ele é um pouco mais jogo do que Rubi e Safira pelas as ilhas do pós-game, por adicionar Pokémons da terceira geração, por finalmente dar uma equilibrada com o que tinham na época, né? Do Red, Blue e Yellow, dar uma equilibrada para o Game Boy Advance, trazer gráficos melhores, ver os Pokémons mais bonitos. Foi muito legal para mim na primeira vez que eu joguei, eu fiquei doido para jogar esse jogo. E na época não tinha o Game Boy Advance. Só para ter noção, eu jogava esses games, meu PC não era tão forte. E eu pegava o emulador do Game Boy Advance, eu tinha que colocar sem som, tinha que colocar no mudo, e além de colocar no mudo, eu tinha que colocar a menor tela possível, gente. Então a tela ficava menor do que esse quadrado, esse retângulo que a gente está vendo aqui do S ao C, assim, sabe? E a tela ficava realmente minúscula, e ainda assim o jogo trancava muito, era muito lento. E eu jogava isso, de tanta vontade que eu tinha de jogar, tanto o Rubi Safira quanto o Fire Red Leaf Green, tá? Eles são bonitos, tá? Só que também não tem tanta coisa nova nisso. Mas pelo simples fato deles ter olhado para a franquia, deles ter trazido de volta, um pouco também é porque Red e Blue não conversam com Gold e Silver. Se eu não me engano, não tem como passar os Pokémons. Eu não tive o Game Boy na época, eu tive depois de quase mais adolescente, quando criança não tive, e nenhum conhecido meu, nenhum parente tinha Game Boy, não tem, nunca teve, não, não tem, tá? Eu nunca pude trocar por Cabo Link, mas eu acredito que não podiam se passar os Pokémons a partir de... Não, do Red e Blue pro Gold acho que até poderia. Eu acho que a do Gold pro Rubi e Safira, tá, gente? Eu falei errado. Do Gold e Silver e Crystal, Red, Blue e Yellow também, claro, pro Rubi e Safira. E já, claro, também pro Fire Red of Green, não poderiam passar os Pokémons, eles passaram uma régua aí. A tecnologia, uns termos bem leigos, assim, pro pessoal entender. A tecnologia dos games do Color e do Game Boy não conversavam com os do Game Boy Advance, não tinha como. Então, acho que para também trazer os Pokémons novos, o da primeira geração para a terceira geração, eles tiveram que adicionar então os Pokémons da primeira geração, da segunda, no Fire Red Leaf Green, para a gente poder fazer as trocas de Pokémon, adicionar os Pokémons na geração atual, que era na terceira naquela época no Game Boy Advance, né? Então por isso eu coloco o Fire Red Leaf Green um pouco à frente do Rubi e Safira, mas não é muito não, estão no mesmo quadrante B aí, tá? Já a Esmeralda, já a Esmeralda é fantástico. Já a Esmeralda, ele não tem a questão de noite, Game Boy Advance, gente. Só que ele é tão lindo em tudo o resto, os sprites são muito bem animados, a história é muito mais envolvente do que Rubi e Safira, o pós-game é um pouco mais rico, não muito, mas é bem mais... O pós-game do Rubi e Safira, ele é bacana. Só que o pós-game do Esmeralda, ele é ainda melhor, tá? Então, são jogos bem parecidos, mas quando a gente joga o Rubi e Safira
e depois joga o Esmeralda ou vice-versa, a gente nota uma diferença a favor do Esmeralda. Tanto em quantidade de Pokémon, os sprites são muito melhor animados, o pós-game é a principal questão, tem mais coisa pra fazer depois que a gente vira a Liga Pokémon, tá? Então, eu adoro o continente, como eu falei pra vocês, o continente de Hoenn. Então ele fica no rank S, mas um pouco mais atrás do Crystal. Agora, a gente saiu do Game Boy Advance. A gente vai estrear a DS. Diamond Pearl. Diamond Pearl, pessoal. Diamond. Opa, fica no A aqui, mano. É difícil ficar no A, mano. Aí. Diamond e Pearl. Eles. Diamond Pearl sofre do mesmo mal que o Ruby e Safira. São games bonitos pra época. A gente sabe, a Game Freak poderia fazer melhor. Eles poderiam. Já existiam games em 3D, já existia aí o PlayStation 2, já existia, mas são muitos Pokémons, são muitos sprites. Eles, mesmo no DS, quiseram manter essa pegada que eles do Game Boy Advance, né? Do bonequinho pequenininho, o Chibi, que é bonequinho pequenininho, cabeçudinho, que a gente tem a visão de cima, que funciona em Pokémon. Os sprites também, não modelos 3D. E eu acho que foi uma decisão acertada, tá? Por causa que não ia ficar muito bonito no DS. Eu sei pelos Dragon War, o Dragon Quest da vida, Dragon Quest Joker. Não ficou muito acertado. Tem alguns problemas e Pokémon acho que ia ficar um pouco estranho, porque o mundo ia ser bem grande em relação ao Dragon Quest Monsters Joker, que o mundo é menor, né? Então acho que não ia ser tão fácil. Embora o mapa não pese muito, né? Mas é os sprites que pesam dos Pokémons. Mas eu acho que eles acertaram em manter sprites. Porém, a história, na minha opinião, não é muito legal, tá? Perde muito na história. O pós-game, ele é meio meh, assim, meio mais ou menos. Talvez na minha opinião, um dos piores pós-games aí de Pokémon, tá? Ele não me agradou muito. Esses games aqui, para o que eu esperava do Nintendo DS, entende? Eles são muito bons, eles, na minha opinião, são um pouco melhores que os outros ali do Rank B e C que estão ali embaixo, só que poderia ser bem melhor. Eles poderiam ter feito uma história um pouco melhor. Eu sei que Pokémon não é o base dele, não é história, mas tem que colocar alguma coisa legal, assim, né? Tem que ter um pouco de criatividade ali, né? E eu acho que faltou um pouco em detalhes, tá, gente? Tudo que eu falo é detalhe aqui e ali de um fanservice, assim, pra franquia, entende? Mas, eu acho que eles viram um errinho. Eu acho que eles viram o errinho deles, tá? Porque, gente, Pokémon Platinum, ele é tão... Ele tem tanta mudança em questão de história. Ah, claro, gameplay não, porque gameplay é basicamente isso aí, né? Segue uma forminha, né? Cada console Pokémon segue a mesma forminha, né? Cada geração de console, ele segue a forminha ali, né? Mas o pós-game é muito bom. Tem muita coisa pra fazer no pós-game. Muita mesmo. Todos esses três que estão no Rank S, eles têm muita coisa pra fazer. Muito, 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 muito. Mas Pokémon Platinum, ele elevou essa quarta geração. Ele salvou a quarta geração. Pena que o pessoal não compra muito esses games que saem quase igual, né? Tipo, Crystal, o Esmeralda e o Platinum, né? Esses games que são meio parecidos, entre aspas, quem olha de longe, que não entende muito da franquia, quem joga mais casualmente, mas ele é muito melhor. Ele inovou, ele tem mais lendários, ele tem mais coisa pra fazer. Na época, eles davam
Pokémons pra gente via internet, a história já é um pouco melhor, tem aquela questão do detetive lá, que fica na história e tu tenta ajudar ele a história inteira. Eu não quero, né, também entrar em muitos assuntos assim, porque pode ter gente que não jogou tem, e tal. Mas eu acho muito melhor, uma evolução muito melhor já pro Platinum, tá? Outro jogo feito com extremo carinho. Agora, meu pai, agora o bicho é brabo. Os melhores games Pokémon, na minha opinião. Heart Gold, Soul Silver. Gente, Heart Gold, Soul Silver, eles pegaram tudo que Gold, Silver e Cristal. Aquela questão. Cristal já melhorou em questão de Gold Silver em relação a Gold Silver. E Heart Gold Soul Silver evoluiu muito em relação ao Cristal. Claro, outra geração, né? Outro console. Na verdade, já são dois consoles à frente, né? Porque o Cristal é do Color. Os Pokémon seguem pela primeira vez na franquia, mesmo sim. Claro, tinha o Pikachu lá em Yellow, mas era só o Pikachu. Aqui todos os Pokémon seguem, não interessa o tamanho do Pokémon. Não interessa se ele é lendário. Todos seguem. Dia e noite, lindíssimo. O continente mais lindo do que nunca. O pós-game, eu acho que é o maior pós-game, cara, assim, da franquia, cara. Não sei Black and White 2, mas eu acho que ainda é Heart Gold Soul Silver. Que coisa incrível! Dois continentes, de novo, a gente vai pra canto, tudo é muito bonito, a gente tem atualização de como estão as cidades, os líderes de ginásio estão mais velhos, tem toda aquela questão que o tempo passou para o Pokémon, para a cidade, para o continente. É tudo tão lindo, cada rota que a gente vai, a gente já tem aquela questão da nostalgia, porque pega Gold, Silver e Crystal e evolui eles num nível muito supremo. Cara, é chovendo molhado, tá? É chovendo molhado falar desses games aqui. Pra mim são os melhores games de Pokémon. Não é à toa que eles são os mais caros, os mais raros. Quem tem não quer vender de jeito nenhum. E quem vende uns R$ 500, R$ 400, né? A própria caixa deles, a gente admira, né? Só de olhar aquelas caixinhas, eles vinham dentro. Tinha a caixinha normal, né? Do game, e dentro dela, e ela vinha dentro de uma outra caixa, de uma outra caixa de papelão. Tinha o Pokéwalker, que a gente podia pegar algum Pokémon dali pra treinar junto com a gente fora do game. Ele caminhava, tinha questão de aí ele encontrava Pokémons durante a gente ia caminhando com ele, o Pokéwalker, né? Aí ele ia ganhando um XP e isso ele era levado para dentro do game depois, quando a gente voltasse e passasse o Pokémon do Pokéwalker, que era uma Pokébolinha tipo um Tamagotchi. A gente passava esse Pokémon depois pro game de novo, ele tinha ganho XP, tinha ganho várias coisas, né? Que ajudavam ao desenvolvimento dele, né? É o melhor jogo pra mim, tá, gente? Não tem outro até o momento, infelizmente. Porque se passaram 10 anos. Se for contar o lançamento dele no Japão, já se passaram 11 anos, né? E ainda pra mim eles continuam sendo os melhores games Pokémon. Bom, Black and White, né? Black and White, gente. Black and White, eles são muito incríveis. Aqui entrou a questão das quatro estações, dia e noite. Os Pokémons aqui já não seguem mais. Esse é um probleminha. Mas os sprites são os mais lindos possíveis, junto com Black and White 2. O problema daqui é que eu não gosto muito do continente de Unova. A Pokédex de Unova, embora muita gente reclame, é uma das minhas favoritas. Eu gosto bastante dos Pokémons de Unova. Eu só não gosto dos macaquinhos. Os três macacos, aqueles, o verde, o vermelho e o azul. Eu não gosto, tá? Nem da primeira forma, nem das evoluções. Eu não gosto. O continente não é muito legal, mas os sprites são incríveis.
incríveis. Pra mim, continuaria assim até hoje. De tão massa que eu acho esses sprites. Não precisaria nem ser em 3D, cara. Tu colocando no jogo Pokémon com dive, tu podendo voar nas costas do Pokémon depois que tu vira o jogo e descendo em qualquer rota, é, os Pokémons te seguindo. Poderia ser a luta assim, entende? E como é em Black and White. Só vendo assim, quem conhece sabe. É muito bonito. Por exemplo, o Charizard. O Charizard, a partir de XY, é um Charizard meio sem vida, meio voando ali, parece que tomou um chazinho ali, tá meio. Parece que tomou um remédio pros nervos, tá meio grog, cara. Parece que doparam o Charizard, cara. E ele tá voando ali com aquele rabo arrastando no chão. Cara, olha o Charizard de Black and White. Aquilo é um sprite de um Charizard. Aquilo é um molde de um Charizard. Eu não sou fanboy de Charizard, tá, gente? Tô dando um exemplo de como o Charizard é esquisito nos games de Pokémon até hoje. Até Sword and Shield, tá? E antes ele era incrível, tá? Só um exemplo de um Pokémon que ficou bem marcante pra mim. A questão como ele é horrível em 3D, tá? Na minha opinião. Só que Black and White, o pós-game não é muito legal, tá? E Black and White te força a jogar com os Pokémons da quinta geração. Não tem PJ nem Rattata nas primeiras rotas. Tu não encontra. Quando tu joga ele pela primeira vez, tu não. Tu tira o cartucho, tu olha assim. Cara, eu vou desligar esse game, vou tirar o cartucho do DS e vou. Cara, isso aqui é Pokémon? Será que veio errado? Será que é Pokémon isso, mano? Não tem nenhum Pokémon que eu conheça. Eles obrigam a gente a jogar com os Pokémons da quinta geração. Até pelo menos a gente chegar perto do final do game ali, perto da Liga Pokémon, e aí começa a pintar alguma coisa aqui outra. E aí depois que tu vira Liga Pokémon, sim, habilita National Dex, aí tem todos os Pokémons até a quinta geração. Mas até quase que o final do game ali, cara, é só Pokémon da quinta geração. Eu não acho ruim, mas também perdeu aquela coisa de mixar de aquela miscelânea de Pokémons, de montar a equipe, né? Tem uma gama de Pokémons, né? Não, a gente ficou meio que só na quinta geração ali, sabe? Quase que o jogo inteiro. Isso aí foi um meio ruim pra mim, tá? Mas foi meio ruim, né? Foi meio ruim em Black and White, né, gente? Mas em Black and White 2. Mas em Black and White 2, mano, cadê o White 2? Cara, eles mudaram tudo. Eles viram os erros, sei lá, eles chutaram balde e fizeram um jogo fantástico. Sprites, como eu falei, continuaram fantásticos. O continente só que é meio complicado, mas o pós-game já é mais rico, já tem mais coisa pra fazer, bem mais coisa pra fazer, bem mesmo. É um game bem redondinho, um game feito também com carinho, dá pra ver que tem carinho em todo canto do game. Tem algumas coisas bizarras, tem algumas coisas bizarras, tipo o cara da roda gigante lá. Só que agora eu já não me lembro se é no Black and White 2 ou se é no Black and White 1. Mas tem uns troços meio maluco aí. Mas, cara, que jogo, cara. Como souberam fazer uma evolução de game. Pena que também não vende muito por essa questão de ser um jogo de continuação, de extensão. Os fãs já não gostam muito. Chama Pokémon Company de mercenário, aquela coisa toda. Mas não, gente, realmente esse aqui vale a pena, tá? Ultração e Ultramon, dando um spoilerzinho já no que vai vir, já até pode ser que não, tá? Mas o Black and White 2, o Platinum, o Esmeralda, vale a pena comprar, porque sim, é a edição definitiva daqueles games daquela geração, tá? Black and White 2 é um game incrível, incrível, tá? É um jogo. Esse aqui a gente já pode jogar com todos os Pokémons desde o começo, tem de todas as gerações. Esse aqui sim, esses acertaram em cheio, tá? XY? Isso aí, XY. Bom, gente, XY. XY eu não curti muito, tá? Eu achei que eles faltou.
faltou um detalhe, faltou alguma coisa, faltou algumas coisinhas aí na questão do 3D. Claro que foi a primeira vez que eles fizeram, mas os Pokémons ficavam meio soltos no cenário, só com uma graminha que nascia do nada. Quando a gente lutava na água, tinha alguns problemas ali, ficava uma coisa meio incoerente. Claro que até hoje é, mas ficava mais incoerente ainda. Alguns Pokémons na água ali, o jeito que eles colocaram eles na água. O pós-game, eles ficam largando a gente só pra caçar lendário, assim, um pós-game meio estranho, meio torto. Mas é um game muito bonito. A questão de Shine nele já é melhor, o Shine Hunting. O jogo tem um continente até que legal, assim. Tem algumas partes do continente que eu não gosto muito, mas a maioria dele é muito bonito, muito bem trabalhado. É, tem todos os Pokémons, assim, isso é muito legal. Quando eu joguei ele a primeira vez chamou atenção. Já nas primeiras rotas tinha vários Pokémons de várias gerações. Cada rota a gente ficava um tempão para pegar todos os Pokémons da rota que a gente tava. Realmente tinha vários Pokémon numa rota só. Se a gente quisesse fazer uma equipe muito forte já no começo do jogo a gente fazia. Porque tem tanta variedade, tanta gama de Pokémon no começo, já no começo, tantas que quanto mais a gente caminhava na grama, na mesma graminha ali, na mesma graminha, e spawnando Pokémon de tudo que é geração, e spawnando muito Pokémon, isso aí eles souberam trabalhar até. Já é um jogo que desde o começo tu já começa pilhadão nele, não vai pegando aquela vontade, chega lá no sexto ginásio é aí que tu terminou tua equipe, né? Não, nesse aqui capaz de no segundo ginásio tu já tem tua equipe fixa e tá treinando eles e já tá todo vapor, né? Então tem algumas coisas boas, tem algumas outras coisas esquisitas. Então ele não vai ficar muito alto no ranking, mas também não é um jogo ruim. Nenhum jogo, na verdade, de Pokémon pra mim é ruim, tá? Dentro de Pokémon é o ranking deles aqui. Agora, Omega Ruby e Alpha Safira. Deixa eu só botar aqui, porque senão não vai ter como eu... Muita gente não gosta do que a Pokémon Company fez com esses games. Algumas promessas que eles fizeram e não cumpriram. Poderiam ter virado pelo menos uma DLC depois, não fizeram, prometeram, mas tá. Vamos lá. Um dos melhores continentes, como eu já falei para vocês. Tudo isso no 3DS, que aí que eles já começaram a melhorar um pouco daqueles erros do 3D que eles tinham em XY. Caçar Pokémon Shine aqui é até agora a melhor experiência para isso, na minha opinião. O personagem gatinhando para não fazer barulho, enquanto o matinho fica tremendo e a gente não sabe que Pokémon é. É incrível. Tem um dispositivo, que acho que é a Pokéneve, se eu não me engano. Ele fica marcando quais Pokémons tem naquela rota. E aí fica só a sombra deles. Quando tu pega ele, só a silhueta. Quando tu captura o Pokémon, aquela silhueta fica colorida, tu já sabe qual. E aí, tu vai completando a rota, tu sabe tudo o que tu tá fazendo. Ele te diz todinho o teu progresso, é mais gostoso de jogar. O mapa ficou muito bonito. Usar o dive aqui é fantástico. Tem a questão que a gente pode voar também usando a Megastone depois com os lendários, tá? Com os lendários. E pousar na rota que a gente quiser, pousar na cidade que a gente quiser, a gente sobrevoa o continente inteirinho. Aí tem ilhas, tem partes que depois que a gente ganha o jogo, vira a Liga Pokémon, no pós-game, que a gente só pode acessar em tais dias da semana. Eu só posso entrar naquela ilha na terça. Eu só posso entrar naquela na sexta. Eu vou pousar. Não, não pode. Por quê? O jogo te diz: a maré tá alta, mano. Tu não pode pousar. Volte outro dia ou outro horário quando a maré estiver baixa. Por quê? Porque essa é uma caverna submersa. Cara, é muito legal. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu não dava nada. Eu só dava, um remake aí que fizeram, vai ser legal, vai ser legal. Mas eu pensei que ia ser mais feijão com arroz. Não, é incrível.
Claro, faltou alguma coisa. Eles erraram, eles prometeram algumas coisas no pós-game, não cumpriram, mas mesmo assim, que jogo bem trabalhado, de novo, que jogo bem trabalhado. O pós-game até não é o dos melhores, mas a campanha principal e como eles botaram o Pokémon Esmeralda aqui dentro também no final, que eu não vou dizer para quem não jogou, não vou falar muito, mas é muito legal. A imagem é muito boa pro 3DS. As cutscenes que tinham são muito bem feitas pro 3DS. Quando a gente vai enfrentar o Rayquaza, é muito surreal, é muito legal, dá uma sensação muito nostálgica, uma sensação muito bacana. Como esse jogo é uma obra de arte pra mim, a campanha dele, tá? Esquece o pós-game. O pós-game não é tão ruim não, tá? Tem essa questão do Rayquaza, tem outras coisas aí. Só os Anéis do Rupa que ficou meio estranho, mas a campanha dele é, é uma obra de arte pra mim. Em se tratando de Pokémon, tem quase tudo que eu quero em Pokémon. Só não tem os Pokémon seguindo. É muito bom. Esse jogo aqui é incrível. Jogue. Se você não jogou, jogue. Se você tem o 3DS e não tem esses games, corre. Corre e compra. Corre e compra que ainda tem no mercado por um preço ainda que é só um rim. Não é os dois. Tu pode ficar com um ainda, tá? Só dá um rim, não precisa, entendeu? Vai lá. Vai lá. Vai lá que dá certo ainda. Ainda dá pra pagar um dinheirinho ainda que tá quase um preço de um jogo de Switch, mas ainda tem ainda. Ainda tem no mercado ainda, lacradinho. Pega lá. Cara, Saimu? É Saimu. Mano, Saimu é complicado, cara. Saimu. Saimu e Ultra Sun e Ultramon, eu já vou fazer um resumo aqui. Eles são muito parecidos, tá? Eu gostei. Eu achei um continente muito bonito também, não é dos meus favoritos, mas é muito legal. É um continente agradável, é um continente ensolarado, dá aquela questão mais de alegria ali, o que o sol traz pra gente, né? O sol traz aquela alegria pra gente, né? Aquela questão de praia, de férias. E Pokémon Sun e Moon, ele traz tudo isso. E Pokémons, né? Então é uma coisa que a gente gosta. Eu, pelo menos, pô, tem sol, tem Pokémon, praia, aquela questão de igual. É o que eles quiseram fazer em Sun e Moon. Até a própria abertura da primeira temporada, a música, acho bem bonitinha, a música. Aquela questão de férias, aquela questão mais aconchegante, é isso que eu quero dizer, sabe? Só que tem um erro aqui. Eu não sei se vocês notaram, mas é o continente mais litorâneo, é o continente que tem mais água, é um continente que tem várias, não é, é um arquipélago, né? Ele tem várias ilhas, né? Várias ilhas juntas, uma do lado da outra, praticamente, entre aspas, assim, meio longinho, claro, mas se a gente olhar o mapa de cima, né? Uma do lado da outra, assim, cada uma na sua distância. A gente não pode usar o dive aqui, por quê? A gente não pode mergulhar nesse continente. Logo o continente baseado no Havaí, logo o continente vamos, entre aspas aí, né? Das águas. Como assim? Um continente que a gente teria que mergulhar, que a gente teria que explorar o fundo do oceano aí, que a gente teria que ver as coisas funcionando aí. O DS conseguiria fazer gráficos ali. O Omega Ruby fez. O Omega Ruby of Safira. E no Sun e Moon, eles tiraram o máximo que o 3DS pode fazer. Para rodar o Sun e Moon, vocês não têm noção. Vocês quem tem aí, vocês sabem, mas quem não tem, o 3DS quando a gente liga ele, coloca o cartucho Sun Moon, o 3DS reina, ele reclama. Ele reclama para pegar. Ele demora para pegar o jogo. Ele vai assim que tu vê que ele tá fazendo força, assim, sabe? Sabe aquele cara que corre, 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 faz força para jogar futebol? A gente fala de jogador de futebol que ele é ruim, né? Que esse cara aí, ele faz tanta força para jogar que mas a força toda que ele tem, ele não acende uma lâmpada. Ele faz tanta força, ele é tão físico, ele tem tanta força, mas aquela força dele no máximo acende uma lâmpada. Então, é isso que me veio no Sun e Moon.
Ele é muito bonito graficamente. Ele saiu aquela coisa chibi dele, ele deu um gráfico mais maduro, ele tem os pokémons bonitos, a batalha ficou muito bonita, a batalha eles acertaram, a batalha ficou muito legal, os treinadores estão dentro da batalha pela primeira vez, os treinadores estão junto com os pokémons, a gente vê a reação dos treinadores quando o pokémon toma um golpe, quando ele acerta o golpe, quando ganha a luta, quando perde a luta, aquela coisa toda. Os pokémon, os treinadores estão ali, a trilha sonora também deu uma evoluída aí, fizeram uns arranjos muito bonitos e tal. Tem todos os Pokémons também, e são pesados os sprites dos Pokémons. Só que tu não aproveita o continente. Tudo aquela questão de férias, mar, tal, 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 despojado, blá, 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 tu não aproveita isso. Ultra Sun e Ultramoon vem nessa mesma pegada, só que adicionaram algumas coisas ali, a Rainbow Rocket lá no final, que a gente joga contra vários vários vilões dos jogos anteriores. É uma coisa que podia ter sido uma DLCzinha, eles cobraram um preço cheio, isso aí eu achei errado. Eu comprei porque eu sou muito fã Pokémon, eu queria ter mais pra coleção e tal. Mas realmente foi meio errado no Ultra Sun e Ultramoon. Tem toda essa questão, tá? Não teve muita inovação no Tração e Tramum, eles mudaram alguns. Como é que chama? Agora me fugiu o nome. Tipo líder do ginásio, porque esses jogos não tem ginásio, né, gente? São tipo totens ali, trials, né? Eles mudaram alguns pokémons dali, daqui, né? Tipo, um é o Guanchus, no outro é o Raticate de Alola e tal, eles mudaram. São jogos que tinham muito para dar. Só que a Pokémon Company se preocupou muito com gráfico, muito encher linguiça graficamente, mudar os personagens, fazer eles ficar mais realistas, não ser mais chibi, aquela coisa toda, mas esqueceram do principal, assim, da proposta para eles, que era o continente. Aí ficou meio esquisito. Quando a gente vai pescar, foi a primeira vez que não é livre para pescar onde a gente quiser. A gente não pode pescar onde a gente quiser. Tem um bloquinho, um pixel ali, sei lá. É um buraquinho que tá ali, dentro de uma coisinha que a gente tem que tocar o anzol ali. A vara de pescar ali, é o anzol ali. Pô, mas logo no continente das águas? Que estranho. Eu achei horrível isso. Isso é horrível demais. É tipo um tapa na cara da gente. E isso realmente é horrível, tá? Isso é horrível. Isso, questão da água, como eles lidaram tão mal com a água, mas tão mal com a água nesse jogo, mas horrivelmente mal aproveitado, que ele não fica mais acima no ranking, tá? Porque o resto do jogo é muito bom. Todo o resto do jogo é muito bom. Mas a questão da água é horrível. Let's go! Cara, Let's go Pikachu, Let's go Eevee. Aqui a coisa tá andando muito perigosa pra franquia. Não dá pra misturar muito Let's Go com Pokémon Go. Pokémon Go tem muitas. Eu acredito que a maioria das pessoas que jogam Pokémon Go não entende muito bem de Pokémon, não entende bem da lore de Pokémon. E aí tu traz um público para um jogo da franquia principal, que não é verdade, não é bem principal. Isso se discute ainda, né? Mas tu traz os caras assim mal acostumados. Não é pelas pessoas que eu tô dizendo. Quanto mais pessoas comprando Pokémon, quanto mais pessoas jogando Pokémon, pra mim, melhor. Mais produtos vão sair, mais eles vão querer vender, mais eles vão inovar, mais o anime vai continuar, mais, entendeu? Mais merchandising. Só que eles trazem os pessoal meio assim errado, porque o pessoal tá acostumado a jogar o Let's Go, o Go, né? Aí quando chega o Let's Go, eles colocam para capturar Pokémon, não precisa batalhar com ele. O pessoal vem mal acostumado. Depois o pessoal quer entrar no outro jogo da franquia e acha maçante. Pô, mas toda luta a gente vai ter que tirar o HP. Olha, tem pessoas que pensam ao contrário. Não, não, mas aí tu amacia, tu traz os caras que não são muito acostumados com Pokémon, começaram a aprender Pokémon agora, né?
no Go, traz pro Let's Go meio amaciado, né? Aí os caras vêm amaciado, aí pegam aquela manha. É assim que funciona a franquia principal? Ah, que legal. Ah, quero jogar outros. Aí começa, né? Mas todo mundo que eu vi falar agora é o contrário. Puxa, como esse Sword Shield é maçante. Como esse Ultramoon, Ultrasun é maçante. Ai, toda hora a gente tem que ficar lutando, tirar todo o HP do Pokémon. Como é demorado. Como não sei o quê. Não é só tocar Pokébola? Ah, não. Ah, não dá. Então, eu não sei. Eu não sei se foi certo, se foi errado. Eu temo aí pelo Let's Go continuar. Eu não sei, pessoal. O Let's Go não me convenceu muito, tá? Mas a imagem é muito bonita. Aqui tem montaria. Cara, isso eu queria que continuasse para todos os games Pokémon. Ele tem coisas boas também, esse jogo. Ele trouxe Pokémon seguindo, ele trouxe montaria. Cara, tu voar no Charizard, no Aerodactyl. Porra, é muito legal, mano. Tu pega o Lapras, vai nadar lá com o Lapras, entende? É muito tri, mano. É muito tri, cara. Os Pokémons não estão nos matinhos, isso foi a primeira vez que aconteceu também. Os Pokémons, tu enxerga eles, tu escolhe as lutas, tu encosta neles aí que entra a luta, não é aleatório nos matinhos, isso é muito legal. O Shiny Hunt dele acabou sendo um pouco mais fácil, claro, porque a gente não perde muito tempo, né? Entrando nos matinhos sem saber, a gente já vê o Shiny ali na hora, quando ele aparece. Tem algumas coisas boas, mas a questão da captura, eu acho que nos próximos Let's Go, se eles continuarem lançando, o bom seria fazer o seguinte: tem os dois modos de jogo, tu escolhe qual modo tu quer. Só o modo de tocar a Pokébola, para quem gosta do Pokémon Go, e se tu quiser, tu habilita um modo de lutar contra todos os Pokémons. Ah, depois que ele tá com HP vermelho, tu pode tocar Pokébola quando tu for tocar Pokébolas. Se for daquele jeito de arremessar com o Joy-Con, beleza, tudo bem. Mas já com ele com a energia todinha, sem lutar, sem nada, já sair tocando Pokébola, mano, isso aí não existe, tá? Isso aí não é Pokémon, tá? Isso aí é qualquer outra coisa. É só a única coisa que eu sou contra Let's Go, tá? Sword and Shield. Sword and Shield hoje, tá? Eu vou dar a nota pra ele de hoje, não quando ele lançou, tá, gente? Sword and Shield de hoje, tá? Depois daquelas polêmicas, depois daquilo tudo, deixa eu só arrumar aqui. Pokémon Sword and Shield é aqui, tá? Ele começou mal, não tem todos os Pokémons, depois eles lançaram as DLCs, a Isle of Armor, agora vai lançar a Crawl Tundra, agora, né? Acho que agora em outubro. Aí eles atualizaram, os Pokémon seguem, claro, nas DLCs, mas seguem. Tem, se não tem todos, tem quase já todos, tá bem já, bem robusto o game. O game tá bonito, a Wild Area é legal, não é tão emocionante como a gente pensou que ia ser, mas já é um começo. Eu torço muito que nos próximos games Pokémon mantenham aquilo e cada vez vai expandindo mais o tamanho daquela Wild Area ali, como se fosse assim, sabe, nos outros games. Já é uma evolução. A coisa pra mim tá começando, que a Pokémon Company ela é aquela coisa assim, ó, ó, para fazer, ó. Tudo é muito, ó, muito demorado. Eles vão engatinhando. E às vezes, mesmo engatinhando, eles dão umas passinhos pra trás, né? Foi de Hut Gold Soul Silver dos Pokémon seguindo para depois os Pokémon não seguir mais. Só no Let's Go depois. Então, eles dão uns passinhos pra trás. Dive em Omega Ruby of Safira deu muito certo, todo mundo gostou, todo mundo pede, não tem mais. Podia ter isso usado isso aí Sun Moon ao extremo, não usaram. Entendeu? Pescar, limitaram a pesca. Outra coisa que eu não gostei do Sword Shield, limitaram, continuou o limite de pesca. Não pode pescar onde tu quiser, tem que ser no quadrado que eles querem. Tem que ser onde eles querem. Mas o resto é bem legal. Os ginásios são legais, não gostei do Dynamax. O Dynamax também, ele poderia estar muito mais acima aqui, ele poderia estar rank S aqui. O Dynamax, pra mim, é horroroso. Ah, mas não se acostumou, não, eu não gostei. Eu gostei até das Mega, gostei das pedrinhas de Alola lá, achei legal. Aquele elo com o Pokémon e tal, né? Tu cria amizade com ele, aí tu dá o golpe e tal, tu treina, tu sincroniza, beleza, dá pra engolir. Mas agora um Pokémon
com, com um trocinho, fica uns trocinhos na cabeça do Pokémon ali. Eu não sei dizer o que é aquilo ali, mas é um trocinho bem esquisito. Que troço bem esquisito, cara. Quando o Pokémon fica gigante, ele fica meio rosa, assim. E fica deformado. Parece um Megazord. Isso não é Power Ranger, cara. Isso aqui é Pokémon, cara. E aí fica com uns negócios na cabeça ali. Rapaz, aquele troço lá é tão esquisito. Aquele trocinho que fica na cabeça do lado deles, assim. Mas beleza. Mas o resto ele é legal, tá? E aqui já é eu torcendo pra evolução da série também, entende? A batalha aqui muito boa. A questão de usar a bicicleta é legal. Mas na água ali substituiu uma montaria que podia ter. Eles têm que usar os Pokémon. Os Pokémon são a graça do jogo. Eles não podem pegar uma bicicleta e substituir por tu nadar em cima de um Gyarados, de um Lapras, de um Tentacruel, de um Blastoise. Seria muito mais legal. Entende? A gente usar o Pokémon ali, cria um laço maior com ele, né? Mas é isso aí, gente. A minha lista é mais ou menos isso aí, ó. Rank C, B, o A e os melhores aqui o S, tá? Espero que vocês tenham gostado. Claro que eu posso ter falado muita coisa que vocês não concordam, ou até coisas que muitos concordam aí. Falem nos comentários, a gente conversa numa boa aí, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, me ajuda muito. O vídeo ficou longo, mas aqui é um vídeo para isso. É um vídeo para isso mesmo, né? Pra gente falar sobre cada jogo nos detalhes aí. Até eu falaria mais, é que aí o vídeo ia ficar muito, muito longo aí, ia ficar insustentável aí, né? Ia ficar muito maçante. Tá, gente? Se inscreva no canal quem não é inscrito, me ajuda muito, muito mesmo, e é de graça, tá? Valeu, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal, valeu, falou, tô indo nessa. Fui!